A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar de Esaú e Jacó, onde Jacó tenta, voltar a ter laços com seu irmão. Então ele se arrependeu daquilo que fez e tenta agora se aproximar do seu irmão Esaú. Jacó envia mensageiros a Esaú e o maior desafio de Jacó ainda estava por vir, porque ele sabia que tinha que encontrar-se com seu irmão, a quem ele enganara há 20 anos atrás. Veja quando ele enganou lá e pegou, enganou a Isaac, seu pai, e pegou a bênção para ele. Esaú vinha ao encontro de Jacó com um exército de 400 homens, está lá em Gênesis 32:6. E Jacó, temendo ser atacado, separa presentes para dar a seu irmão. Jacó divide o rebanho em 3 partes e manda seus servos ir à frente dele. Então veja que Jacó mandou os servos lá para poder falar com seu irmão, e os servos voltaram e disseram: olha, seu irmão está vindo aí com 400 homens, provavelmente ele vai te atacar. E Jacó, temendo, dividiu presentes, dividiu seu rebanho em 3 partes e mandou para seu irmão. Está lá em Gênesis 32, do 13 ao 21. E ele mandou que os servos fossem à frente dele e levasse os presentes em 3 turnos. Em 3 divisões. Ia lá, um entregava e falava: esse é o presente que meu senhor, a Jacó, estava dando presente a ele. Aí vinha o outro, falava a mesma coisa, e vinha o outro, falava a mesma coisa. Mas Jacó ficou esperando. Ainda ele esperou um pouquinho, e mandou sua família atravessar o ribeiro de Jaboque e ficou por ali. E tudo que ele tinha, foi para frente, foi adiante. E ele ficou ali, e ali ele ficou aguardando, um sinal para que ele pudesse então falar com seu irmão. Então, às vezes, irmão, nós temos mágoas com alguém e nós ficamos ali preocupados, e nós temos que usar de estratégias para podermos então acabar com essa mágoa, porque faz muito mal para o cristão ter mágoas e ter medo, que algo aconteça. E você vê que Jacó, ele foi implacável ali, ele dividiu em 3 presentes para agradar a seu irmão, para que ele pudesse ter a reconciliação. E é assim que nós devemos fazermos, agradar aquele que às vezes tem mágoa de nós, para que nós podemos reconciliar com ele. Mas Jacó ficou ali. E aí, veio um anjo, para lutar com ele. Essa passagem significa a transformação de um homem cujo nome era aquele que passa por cima, ou enganador, para outro nome. Jacó separa suas mulheres, filhos e atravessa o ribeiro, e tudo que ele possuía, ele fica para trás. Lá em Gênesis 32, do 22 ao 24, diz assim: E levantou aquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e seus 11 filhos e passou o val de Jaboque. E tomou-se e fê-lo passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. E Jacó, porém, ficou só, e lutou ele com um varão até que a alva subia. Então veja que esse varão, muitos estudiosos falam que era um anjo. Mas a maioria acredita que era o próprio Jesus que veio para trocar o nome de Jacó. Ele veio lutar para ver se Jacó realmente estava pronto para liderar toda aquele rebanho que ele tinha, todas aquelas pessoas. Ele estava pronto para começar então a dar início ao povo de Israel. Lá em Gênesis 32, do 25 ao 27, diz assim: E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa
e se deslocou a juntura da coxa de Jacó lutando com ele. E disse, deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse, não o deixarei ir se me não abençoares. E disse-lhe, qual é o teu nome? E ele disse, Jacó. Então veja que o anjo não conseguiu prevalecer contra Jacó, porque Jacó queria a bênção. E nós temos que lutar pela nossa bênção. Nós não temos que esmurecer. Porque muitas pessoas acontece alguma coisa, se desanima, ela não luta. Ela não luta. E veja aqui que Jacó lutou com o anjo, com o próprio Jesus. Nós temos que estar impedindo, clamando. Se nós somos de Deus, nós temos que estar pedindo para o Senhor Jesus nos abençoar. E não ficarmos aí parados esperando ver o que acontece. Né? Porque as pessoas, elas têm costume de deixar as coisas para se resolver depois. Mas não, irmão. Veja que Jacó mandou todo mundo para frente e ele ficou ali sozinho, esperando uma bênção, que Deus ia mandar uma bênção. E ele ficou ali aguardando e lutou com o anjo. E o anjo lhe feriu a juntura da coxa, onde ele começou a mancar, para se lembrar da promessa que Deus fez com ele. Sabendo que dava o nome, sabendo que dava os nomes aos patriarcas era Deus, e era ele que mudava os nomes, a mudança do nome significava que agora haveria uma nação que seria formada por Jacó, a nação de Israel. Então veja que o anjo foi ali, tocou, e ele pediu, O anjo falou, qual é o seu nome? E ele disse, é Jacó. Mas isso é diferente, daquela do espinho na carne, de Paulo. Porque aqui o espinho na carne de Paulo foi diferente. Aqui não foi o anjo, ali foi Satanás que pôs ali e esbofeteava a Paulo para que ele se lembrasse, para ele não ficar soberbo quando ele pregava, porque ele pregava eloquentemente. As pregações deles eram excelentes, E ele poderia, no seu coração, vinha a soberba, como muitos pregadores são hoje, Pregam bem, depois vem a soberba. E aí é onde que se perde tudo. Lá em 2 Coríntios 12, 7 diz assim, para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Então essa era uma providência divina, que claramente permitiu isso para que Paulo pudesse evitar que se exaltasse pelas revelações que ele fazia. Então Deus corrigiu Paulo através desse espinho na carne, para ele se lembrar, porque quando ele se exaltava, talvez aquele espinho doía. E assim, e Jacó já não, Jacó era para se lembrar da bênção que ele recebeu. Lá em Gênesis, continuando no 32, 28, diz assim, então disse, não se chamará mais seu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevalecestes. E Jacó lhe perguntou e disse, dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse, por que perguntas pelo meu nome? E abençoou ali, e chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia, tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol quando passava a Peniel e manquejava da sua coxa. Veja bem que ele manquejava da sua coxa. Então ele perguntou para o anjo, qual é o seu nome? Para que a gente precisa saber da bênção se nós já sabemos quem é o abençoador? E ali você vê Jacó, ele saiu dali manquejando, ele saiu mancando por causa da dor, que causou quando ali pegou na juntura da coxa, Mas isso era para ele lembrar. E aí com isso, o povo começou, olha aqui que fala no versículo 32, por isso os filhos de Israel não comem o nervo encolhido, que está sobre a juntura da coxa, até o dia de hoje, porquanto ele tocara a juntura da coxa que Jacó no nervo
no nervo escolhido. Veja que essa era uma providência, né, de Deus também, e os povos naquela época tinham esse costume, né, e esse costume não foi mais mencionado na Bíblia, mas começou-se, né, os escritos rabínicos, né, começaram depois de 150 anos depois de Cristo, voltou novamente essa prática, né, de poder não comer o nervo da juntura, né, depois, 150 anos depois de Cristo. Então veja que Jacó recebeu a bênção, estava abençoado, trocou seu nome agora era Israel. Israel significa príncipe com Deus, ou ele luta com Deus, ou que Deus persevere. Peniel significa face a face a Deus, né? Face a face de Deus. Então, esses são os significados desses nomes. Mas, depois de tudo isso, Jacó, né, ele consegue encontrar com seu irmão, né? Jacó encontra com Esaú, né? Jacó, para chegar a Esaú, ele prostra 7 vezes, representando submissão ao seu irmão. Lá em Gênesis 33:3 diz assim: ele mesmo passou adiante dele e inclinou-se à terra 7 vezes até que chegou a seu irmão. Então isso representava o quê? Uma submissão ao seu irmão, né? Para poder aplacar a ira do seu irmão. Ele achando que Esaú ia atacar ele, né? Porque para Esaú prometeu que quando morresse seu pai, certamente ele iria matar Jacó. E seu pai já tinha morrido, né? E Esaú, vendo ali a Jacó, né? A relação de Esaú representa um incrível exemplo de graça à vista por muitos como o exemplo na parábola do pai, né, e o filho pródigo. Então veja bem, ali representa igualzinho a parábola do pai e o filho pródigo. O filho pródigo voltou para o pai achando que o pai nem ia recebê-lo. Mas o pai, quando viu, saiu saltitando, saiu ao encontro e abraçou e beijou. E veja o que aconteceu também, a mesma coisa, né? Está escrito lá em Lucas 15:20, né? Vê que a reconciliação, né, entre os irmãos, né, e entre pai e filho é importante numa família. E nós não podemos deixar de se reconciliar com nossos familiares. Mesmo que nós fizemos coisas erradas, como aquele filho pródigo gastou toda a parte da herança, né, e foi-se e gastou lá com prostitutas, com jogos, com bebidas, mas o pai, quando ele voltou, o pai o recebeu, né, como um príncipe, porque deu-lhe roupas novas, deu-lhe sandálias novas, deu um anel, né, que representa a aliança novamente com o pai, e ainda fez uma festa. E é como aqui, né, como Esaú fez com Jacó. Veja o que aconteceu, Gênesis 33:4. Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou e lançou sobre o seu pescoço e o beijou e choraram. Veja bem como é que foi as coisas, né? Veja como Deus estava ali no controle, né? Às vezes o ato de submissão ou de humilhação faz a diferença entre as pessoas, né? Então eu até tenho um testemunho na igreja com um pastor que até eu falei para ele, e lá que ele estava muito triste por causa da sua filha que não olhava para ele, não gostava dele, vivia na mesma casa, só xingava ele, só acusava ele. E eu falei para ele: pastor, vai lá e pede perdão para sua filha. Ele falou: mas ela é que é errado. Mas você vai ver, pastor, vai quebrar esse coração duro. E ele fez, né, o que eu disse para ele, porque simplesmente eu nem sabia de nada, mas o Espírito Santo já sabia. E como ele estava aqui em Jacó também, né, Esaú, o Espírito Santo tocou em Esaú. E essa filha dele, quando ele falou isso, ela chorou. Ela chorou quando ele foi lá e pediu perdão para ela. Ela chorou, abraçou ele, beijou ele, se reconciliaram. Você vê, às vezes a gente fica ali pensando que o outro que tem que pedir desculpa para nós, mas não. É nós que temos que ir lá pedir desculpa para a pessoa, para quebrar esse mal. E aí quando essa filha dele teve 2 gêmeas, uma delas ficou no hospital ruim,
que estava para morrer e o médico já tinha até falado, desenganado já o casal. E ela foi pedir para quem para orar lá no hospital? O pai dela, que era pastor. Veja como as coisas mudam quando a gente pede perdão, quando a gente se humilha, porque quando nós estamos se humilhando perante as pessoas que nós magoamos, nós estamos se humilhando perante a Deus, e Deus está vendo, e Deus está perdoando. Então não devemos levar mágoas no coração. Essa passagem de Esaú e Jacó, ela é muito importante para os cristãos de hoje em dia, porque as pessoas costumam ter mágoas um do outro. Tem pessoas que entram na igreja e não olham nem um para a cara do outro. Como que nós podemos falar que somos cristãos se nós não olhamos nem para a cara do nosso irmão? Em casa nós nem só brigamos, só discutimos, em casa nem falamos com nossos filhos. Às vezes os filhos nem falam conosco, mas quando você pede perdão, o diabo não consegue mais trabalhar na sua família e ele tem que sair, porque é Deus que entra na família. É o Espírito Santo que está operando na vida de cada um. É Jesus Cristo que está presente a todas as horas que nós precisamos. Essa é o fim da história de Isaac, Esaú e Jacó. Uma reconciliação familiar que se durou mais de 20 anos a intriga. E quanto tempo você tem essa mágoa no coração? Será que é muito mais de 20 anos? Então vamos começar a pensar novamente e fazer o que é certo. Fazer o que é o dever de um cristão. Amém? Deus abençoe a todos. Não esqueça aí de pôr o joinha, para eu saber se você está gostando. Não esqueça de inscrever-se, você que não é inscrito, e compartilhe com seus amigos. Ajude a divulgar a palavra de Deus a muitas pessoas. É você que nós temos que confiar em você, porque é você que é um discípulo, para poder passar as passagens bíblicas para as outras pessoas que não conhecem. Então seja um discípulo de Cristo. Amém? Deus abençoe a todos. E na próxima postagem nós vamos falar de um assunto interessante. Quem eram as duas testemunhas lá descritas em Apocalipse 11? Tem muita controvérsia nesse assunto, mas eu vou mostrar para vocês na Bíblia quem eram as duas testemunhas. Amém? Deus abençoe a todos. Até uma próxima.